Então, vimos aqui as questões relativas ao inadimplemento absoluto. Nós vamos tratar agora sobre a mora, que é um inadimplemento relativo. A primeira observação é que quando nós falamos sobre mora, nós estamos tratando sobre o imperfeito cumprimento de uma obrigação. Pode ser tanto a mora por parte do credor, a mora acipiente, ou a mora por parte do devedor, mora solvente. Apesar da mora, a obrigação ainda poderá ser cumprida de forma proveitosa. A mora dá ensejo ao pagamento extemporâneo. Diferença da mora dos vícios da prestação, vício redibitório e evicção. Antes de tratarmos sobre essas diferenças, é bom destacar que a mora indica que a obrigação ela foi descumprida em razão da forma do seu cumprimento, seja em razão da não observância do prazo, do lugar da obrigação que deveria ser cumprida, ou então da forma em que a obrigação deveria ser cumprida. A mora indica que a prestação ainda é útil, que a prestação ainda pode ser cumprida, mas houve um defeito, houve um vício, houve um descumprimento que deve ser remediado. A mora é diferente dos vícios da prestação, do vício redibitório e da evicção. Ocorre vício redibitório diante de um vício oculto, em que a parte ele não toma conhecimento daquele vício e, posteriormente à execução da obrigação, vem a reconhecer que aquele bem que foi adquirido, por exemplo, possui um defeito imanente que lhe causa prejuízos. Em razão do vício redibitório, é possível postular uma indenização ou mesmo a extinção do contrato. Mas o vício redibitório é diferente da mora, porque o vício se refere ao objeto da prestação. Por exemplo, no caso de um contrato de compra e venda, no qual há um vício no imóvel, há um vício redibitório. Não há um vício com relação ao descumprimento de um prazo, ou a forma, ou o lugar em que a execução do contrato, a execução da obrigação deveria ter sido cumprida. Vício redibitório e evicção são diferentes de mora. A mora se diferencia da evicção, porque a evicção ocorre no seguinte caso, por exemplo, em que há a disputa da propriedade. Aquele que não era titular do direito vem a negociar esse direito, vem a vender um bem. E posteriormente, após o cumprimento da obrigação, aquele que adquiriu o bem tem a titularidade do bem questionada, em razão de uma ação judicial em que o proprietário legítimo requer a titularidade do bem. Nesses casos, há um vício da prestação, porque aquele que vendeu o bem não era o seu titular, diferente da mora, que se trata de um inadimplemento relativo da obrigação. A mora do devedor, ela se apresenta diante de dois requisitos. O primeiro deles, imperfeição no cumprimento da obrigação. Elemento objetivo da mora. Por exemplo, atraso, defeito na forma e no lugar da prestação. Segundo o requisito da mora do devedor, culpa do devedor. Elemento subjetivo da mora. Inobservância de um dever objetivo de cuidado. Não havendo culpa do devedor, não há inadimplemento. Essa é a regra. Efeitos da mora para o devedor, da mora do devedor. Primeiro efeito, responsabilização pelo atraso no cumprimento da prestação, mediante o dever de indenizar os prejuízos que a mora deu causa. Então, havendo
prejuízo suportado pelo credor em razão da mora, aquele devedor deve indenizar o credor, nos termos do artigo 395 do Código Civil. Outro efeito da mora do devedor é o dever de responder pela impossibilidade da prestação, mesmo que ela resulte de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 399 do Código Civil. Nós vimos que o caso fortuito ou força maior pode gerar um inadimplemento em casos excepcionais, e um deles é em razão da mora. Aquele que está em mora responde pelo caso fortuito ou força maior, ainda que aquele evento seja inevitável e imprevisível. Ele está com um bem, por exemplo, no caso de entrega de um cavalo de raça, havendo o caso fortuito ou força maior, ele responde pela integridade do bem, do cavalo de raça, e deve entregar esse cavalo em perfeitas condições. Nós vimos também que apenas de forma excepcional, quando aquele que estiver em mora comprovar que aquela situação, que aquela lesão ocorreria mesmo que não estivesse em mora, é possível se elidir, se afastar a responsabilidade. Efeitos da mora do credor. É possível se visualizar a mora do devedor, a mora solvente e a mora do credor, a mora acipiente. A mora do credor é verificada quando imotivadamente recusa-se a receber prestação devidamente ofertada pelo devedor, no tempo, lugar e modo convencionado, conforme o artigo 394 do Código Civil. É quando o credor ele não recebe a prestação da forma como foi convencionada, no tempo, lugar e modo convencionado. É possível se visualizar o inadimplemento por parte do credor. Não se cogita, no caso do inadimplemento do credor, na demonstração de culpa. Basta a atitude injustificada de recusa no recebimento em razão da violação da necessidade de cooperação para o adimplemento das obrigações. O credor também tem um dever de cooperar para que o devedor venha a adimplir a obrigação. Então é possível se verificar o inadimplemento por parte do credor. A efetivação da oferta libera o devedor dos efeitos deletérios da mora, mas não da prestação. Por exemplo, em razão da oferta deliberada por parte do devedor e da injustificada recusa do credor, não incide juros de mora, porque o devedor ofertou da forma convencionada aquele bem, realizou da forma convencionada a prestação. Mas não há a liberação do devedor da prestação, o que evidentemente implicaria enriquecimento sem causa. Então o devedor ainda continua obrigado a prestar, a realizar a prestação, fazer. Consequências da mora do credor. Conforme o artigo 400 do Código Civil, são as consequências da mora do credor. Primeira delas, isenção da responsabilidade do devedor pela conservação da coisa. Então o devedor ele fica isento de conservar a coisa. Isso não significa o abandono da coisa. Então aquele que não recebeu o cavalo que deveria ter sido entregue, o devedor que ainda continua obrigado a prestar, a entregar o cavalo, ele deve alimentar o cavalo. Ele não deve abandonar o cavalo. Mas há a obrigação do credor de ressarcir as despesas efetuadas pelo devedor na conservação da coisa. Apenas
com relação às benfeitorias necessárias, aquelas essenciais para a preservação da coisa. Benfeitorias úteis ou voluptuárias, elas não são indenizáveis. Outra consequência da mora do credor, conforme o artigo 400 do Código Civil, obrigação do credor de receber a prestação pela estimação mais favorável ao devedor, no caso de oscilação dos valores. Então, havendo a oscilação dos valores, no período em que o credor está em mora, deve-se apurar qual aquele menor valor e aquela oferta, em caso de oscilação do valor, receber a prestação pela estimação mais favorável do devedor. Agora nós vamos tratar sobre constituição em mora, que tem as seguintes formas. Primeira delas, mora ex re, quando a obrigação é projetada com a inclusão de um termo final. O descumprimento impõe a mora de forma automática. O devedor não precisa ser cientificado do vencimento da obrigação. Nos casos em que nas obrigações, nos contratos, em que há a cláusula estabelecida, em que a obrigação deve ser cumprida em tal data, não observada essa cláusula, há, via de regra, a mora ex re. Não é necessária qualquer atividade por parte do credor para a constituição da mora do devedor. Mora ex persona. E apenas se aperfeiçoa por provocação do credor, mediante interpelação judicial ou extrajudicial, conforme o artigo 397, parágrafo único do Código Civil. Caberá ao credor conceder ao devedor prazo que seja adequado às circunstâncias de acordo com a dificuldade do cumprimento da prestação. Há também, ao lado da mora ex re e da mora ex persona, a mora presumida nas obrigações provenientes de atos ilícitos, responsabilidade extracontratual. A mora presumida indica que é dispensável a notificação do causador dos danos, pois ele assume os riscos no momento em que perpetra o delito. Havendo um delito, há a constituição de mora de forma presumida, de forma automática. Não é necessária qualquer diligência por parte do credor. Conforme o enunciado número 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Então, a partir do evento danoso, já contam os juros moratórios. Mas é possível também se verificar na legislação esparsa a conversão da mora ex re, que é a mora que independe de qualquer diligência por parte do credor para a sua constituição, em mora ex persona, ainda que o contrato preveja cláusula resolutiva expressa, ainda que o contrato estabeleça o prazo pactuado, o prazo expressamente. Em dois casos. Primeiro caso, nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis loteados, tanto urbanos quanto rurais. Impõe-se a notificação premonitória no registro imobiliário, com a concessão de prazo de 30 dias ao compromissário comprador inadimplente, mesmo tendo fixado como intransponível o dia do vencimento das parcelas. Então, havendo o inadimplemento, havendo o não pagamento das parcelas, é necessária uma prévia notificação, ainda que haja uma cláusula expressa no contrato em que, havendo o descumprimento, há o inadimplemento. Então, nós vamos tratar agora sobre outra forma de inadimplemento. Nós vimos na primeira parte sobre o inadimplemento absoluto,
Nós vimos também sobre o inadimplemento relativo, a mora. Agora nós vamos tratar sobre a violação positiva do contrato, em razão do descumprimento não da prestação em si, mas o descumprimento de um dever anexo, de um dever lateral do contrato, do descumprimento ao princípio da boa-fé objetiva e o descumprimento ao princípio da função social do contrato, que estabelece deveres que são próprios tanto dos credores quanto dos devedores, deveres de colaboração, de informação, para que o contrato seja de forma regular cumprido, para que haja o bom cumprimento do contrato. O descumprimento dos deveres anexos poderá levar ao inadimplemento, inclusive gerando a consequência de resolução do contrato em determinados casos. Por exemplo, no caso de um médico que opta por uma técnica terapêutica ou por uma intervenção cirúrgica que causa graves dores, graves lesões ao paciente. Diante do mau cumprimento da prestação, há violação de um dever anexo do contrato, ditado pela boa-fé contratual, pela boa-fé objetiva. Havendo outra técnica terapêutica, outra forma de intervenção no paciente, o médico deve optar por aquela que mais beneficia o paciente. Então, nesse caso, há a violação a violação positiva do contrato, havendo inclusive um inadimplemento. Então, concluímos aqui essa importante aula sobre direito das obrigações e inadimplemento das obrigações. Tratamos sobre o inadimplemento absoluto, sobre linhas gerais da mora, inadimplemento relativo e sobre a violação positiva do contrato. Obrigado e até a próxima.